Então, pessoa, para você que é amante de história, ou pelo menos de um bom coringa para colocar nas redações, eu organizei por aqui o top 5 referências de história para você colocar em qualquer redação, para você encaixar em qualquer tema, para você não passar apertado no dia da prova. São referências que de fato podem ser ajustadas a 100% dos temas de redação que aparecerem para você, seja no Enem, seja no vestibular, seja no concurso, considerando que são grandes eventos, digamos assim, que marcam quase tudo que é a nossa realidade hoje. Ou seja, são a matriz de todos os nossos problemas, de todas as nossas polêmicas e de alguma forma são o início de basicamente todos os efeitos colaterais meio tortos pelos quais nós temos passado hoje. São referências que eu tenho explorado com menos frequência dentro das minhas aulas, por essa razão estou trazendo para cá agora, considerando que ficam como uma alternativa ao que já vem comumente sendo discutido. Ou seja, gostou do que já acontece nas aulas e consegue usar bem como contextualização? Maravilha! Não está ainda tão confortável com as referências que estão sendo trazidas e precisa realmente de um novo caminho ou testar novos caminhos para ver se funciona na sua escrita? A hora é agora. São referências que você vai poder encaixar tanto na introdução do seu texto, para mencionar sobre o início dos problemas ou a matriz que realmente os deságua enquanto efeito colateral, ou podem ser usados mesmo para a construção das teses no desenvolvimento. Em qualquer um dos lugares fica extraordinário. Bom, vamos lá então estabelecer que referências são essas? Eu considero como um dos principais eventos, talvez um dos maiores da história da Idade Contemporânea, o início da Idade Contemporânea, por que não? Eu me refiro à Revolução Francesa e à forma com que, mesmo estando do outro lado do oceano, conseguiu definir basicamente tudo pelo qual nós passamos agora. Qual é a matriz principal da Revolução Francesa dentro das suas redações? É o grande contraste entre o desejo de uma civilização elevada, principalmente em termos científicos e humanitários, né? Uma civilização elevada, ou se você preferir, intelectualizada, ou ainda, se você preferir, dentro do tema que você estiver discutindo, de uma civilização com um senso de humanização muito maior, infelizmente, como eu posso dizer, o fracasso desse projeto, ou essa idealização frustrada, sim, talvez com uma frustração muito grande em relação a todas essas grandes ideias que foram o motor da Idade Contemporânea. Nós estamos falando de uma época em que o iluminismo era a matriz de pensamento, a base ideológica de um dos maiores fenômenos sociais do período, considerando que ali havia uma sociedade estamentada, dividida por classes e por valores muito bem definidos, desde considerando a alta nobreza, com os seus valores entre o ócio e o gasto, e uma burguesia feita ao trabalho apenas e à resignação. E ali no momento de uma hora para outra, tudo isso vira de ponta cabeça e a sociedade começa a se apoiar não mais por princípios religiosos, não mais por medo, não mais por tradição, mas por racionalidade. Não é incrível essa ideia? Então, vamos dizer que a Revolução Francesa foi realmente um marco da separação entre religião e política, entre tradição e modernidade, né? Na possibilidade mesmo de romper com certos padrões para construir alguma coisa realmente moderna, nova e que pudesse atender aos anseios daquela sociedade. Foi um dos momentos mais incríveis da história de quebrar a inércia de séculos de tradição e tentar de fato trazer valores novos para aquela época. No entanto, mesmo com tudo isso, mesmo com a separação das igrejas, a quebra da tradição para abrir espaço para o moderno, com os ideais elevados do iluminismo, do desenvolvimento científico como nunca antes tinha sido visto na história, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão como um princípio de humanidade, de igualdade, um protótipo do que nós conhecemos como cidadania.
Mesmo assim, meu senhor, minha senhora, não funcionou. O simples fato de a Europa ter caído numa ditadura logo depois, considerando a era napoleônica, já é prova dessa frustração. E o fato também de nós estarmos mais tropeçando do que caminhando nessa democracia também é prova de que esses projetos elevados de uma civilização desenvolvida não chegaram a acontecer, sabe? Então, nós ainda convivemos na idade contemporânea com um profundo sentimento de frustração e de indignação entre perceber as possibilidades de desenvolvimento e de humanização, de desenvolvimento de ciência, de evolução enquanto sociedade, e de ainda não termos mecanismos para fazer isso acontecer, né? Afinal de contas, essa civilização elevada, intelectualizada, humanizada, deu espaço à polarização, que surge na época da Revolução Francesa, entre jacobinos e girondinos, que se transformou nessa coisa horrorosa que nós vivemos entre esquerda e direita, extrema esquerda e extrema direita, com ideais distorcidos e com mais violência e ataques do que necessariamente com progresso. Nessa época já era assim, estamos vivendo exatamente a mesma coisa, da mesma forma que esse processo tem sido marcado desde o início por golpes em cima de golpes, por uma carga de desigualdade social monumental, ao contrário dos ideais de igualdade e de cidadania, porque não adiantou. A Revolução Francesa queria trazer poder político e social para a burguesia, e a burguesia continuou não tendo, da mesma forma que o pequeno burguês continuou pequeno burguês, e só a alta burguesia que continuou tendo o poder que já tinha, que era da grana mesmo. Então, não funcionou. A divisão dos poderes, como Rousseau tinha idealizado, entre executivo, legislativo e judiciário, para equilibrar a máquina pública, para que um poder não abusasse do outro e para que não houvesse corrupção. Ah, meu senhor, nós estamos há 35 anos numa democracia e talvez a maior marca não seja a cidadania, seja justamente a corrupção. Os poderes não conseguiram se regular, pelo contrário, votos vendidos, né? 2005 esteve aí com o mensalão, uma briga gigantesca entre judiciário e executivo, como se fossem inimigos e não aliados, um legislativo que deixa-se levar pelas velhas tradições no Brasil, coronelistas ou religiosas, já que essa secularização, essa separação entre religião e sociedade política não aconteceu por completo, não é assim? Então, parece que nós ainda estamos em 1789 e todas as grandes transformações que essa Revolução Francesa se propôs a fazer ficaram mesmo no campo das ideias. E a luz mesma desse iluminismo também ficou só no campo das ideias, porque a realidade é de treva profunda, de ignorância e de completa ausência de percepção crítica. Não conseguimos tirar o pé do lugar. Então, o que eu estou sugerindo de contexto é para a introdução de dizer que, embora a Revolução Francesa tenha se proposto a renovar a estrutura social e política desse tempo, dessa era contemporânea, com ideais elevados de humanidade, de divisão de direitos, claro, e de um senso de evolução intelectual e científica como nunca antes tinha sido pensado, a prática, a realidade, infelizmente, não condiz com o projeto. E embora esse movimento de fato tenha ocorrido, tanto na França quanto na América, nós não conseguimos fazer as ideias se manterem na realidade, se consolidarem na realidade. Então a Revolução Francesa nada mais foi do que um vento fresco de renovação, uma brisa que passou. E nós ainda estamos convivendo com o mesmo nível de contradições e de crises vividas na França em 1789, 1790, 1800, enfim, até agora. Então, é esse paralelo, sabe, entre uma proposta
maravilhosa que não vingou dentro do nosso cenário e, infelizmente, de uma frustração com o modelo político, com o modelo de sociedade, com o modelo de justiça como tinha sido proposto. Para sua tese, para o seu desenvolvimento, a matriz é essa, de um modelo falho de sociedade. Ou seja, o modelo é falho de sociedade porque caímos em polarização política, o modelo é falho de sociedade porque não resistimos aos golpes e à corrupção, o modelo é falho de política porque nós não conseguimos equilibrar as desigualdades, o modelo é falho porque nós não secularizamos por completo, a nossa secularização é parcial, e o modelo religioso ainda define os rumos da política e nós não conseguimos separar onde entra o quê. Da mesma forma que a tradição ainda é obstáculo para a modernidade e nós vemos os velhos coronelismos, os velhos valores ainda de uma política caduca, capenga, manca, de bengalinha, sem conseguir progredir esse país, ainda é o nosso cenário, assim como a ciência ainda está restrita a pequenas elites, assim como o iluminismo também esteve. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, assim como a Constituição Federal Brasileira, é só um papel bonito, né? Para o qual a gente rende inúmeros elogios, mas que não transforma a nossa realidade, nem torna o Brasil um país mais justo. Entende? Então, olha, você tem arsenal para usar a Revolução Francesa enquanto evento histórico fracassado, o grande tiro que saiu pela culatra, de inúmeras formas, para justificar inúmeras crises, de um modelo que se pretendeu revolucionário, mas que no fim das contas deixou as coisas exatamente onde elas já estavam. Trocamos Luís XV por Napoleão, né? Assim como no Brasil, nós trocamos um presidente de merda por um presidente de bosta, e dá no mesmo. E aí os rumos da política continuam sendo esse grande esterco chamado democracia e não saímos desse cenário. Cá estamos nós, as moscas, né, do grande bolo fecal, sem conseguir de fato dar respostas de como digerir tudo isso e tornar tudo isso fertilizante para novas ideias ou para um país realmente progressista, para um país realmente próspero, né? Não temos. Ainda está fedendo desde 1789, fede lá, fede cá, e nós não conseguimos ainda grandes respostas sobre como converter tudo isso em, né, progresso, de como converter isso em fertilização. Né? Ainda estamos no campo de estudo, infelizmente. Entende a Revolução Francesa enquanto marco? A contradição é a maior marca mesmo em relação a grandes ideais por sucesso. Né? É quase a mesma realidade que existe em relação a um evento histórico brasileiro que para mim é irmão da Revolução Francesa, embora tenha acontecido algum tempo depois do grande processo de redemocratização do país. A redemocratização brasileira, em 1985, para mim é um dos maiores marcos definidores de quem seria o Brasil hoje. E é o ponto, o pilar a partir do qual nós buscamos algum tipo de transformação. Concorda? Hoje eu só considero que uma coisa esteja certa ou errada em referência ao que foi feito ou que foi estipulado pela redemocratização. Ou seja, o processo de redemocratização fundou basicamente o nosso senso de democracia. E esse nosso senso de democracia está apoiado em basicamente duas estruturas. Se eu considerar que a democracia seja o grande pilar dessa estrutura de sociedade, e esse grande pilar está construído sobre duas bases. A primeira das bases, sem dúvida, é o princípio de cidadania, para o qual o indivíduo, todo indivíduo, é inalienavelmente digno, né? Vamos dizer, detentor de direitos básicos, desde liberdade e sobrevivência até moradia, educação, saúde, saneamento, trabalho, direito a voto, não é assim? De todos os considerados direitos difusos, ou seja, a cidadania
garante uma base de segurança para que qualquer cidadão possa viver bem. E não só viver bem, possa prosperar dentro do país onde está. Então a democracia cria sim uma rede de apoio, pelo menos deveria criar, a partir do qual todo cidadão tem a vida digna, próspera e equilibrada. E a outra grande base a partir da qual essa democracia funciona é o acesso ao voto, ou seja, tudo que é feito aqui pelo menos deveria ser baseado em decisão popular, ou seja, como as leis são escritas, como os direitos são estabelecidos, como essa sociedade caminha, quem está no poder e como o poder é construído. Afinal de contas, o poder, no caso, emana do povo. Esse é o significado básico de democracia dentro de uma república, né? Res pública, coisa pública. Deveria ser assim. E, de novo, semelhante ao princípio argumentativo da Revolução Francesa, a democracia e o processo de redemocratização também funciona assim. É um processo ainda, vamos dizer, incompleto. É um processo incompleto em processo ainda, né? Processo incompleto, como é que eu digo? Em construção? Em construção. Talvez nós tenhamos aqui um grande pilar, um grande totem, né, do que significa ser brasileiro democraticamente, e nós ainda estamos colocando as pedrinhas umas sobre as outras, e o pior de tudo é que a gente coloca uma pedrinha nesse totem, escapam 10, nós colocamos mais uma, 50 demolem e caem, nós colocamos mais 20, vai um idiota lá, explode um pedaço inteiro, e nós temos que construir o bloco quase do zero. Então, infelizmente, existem mais sabotadores nesse processo do que realmente construtores. E estão o tempo todo tentando, de alguma forma, desconstruir o já construído. E o que era para ser um grande totem, um grande pilar da formação dessa sociedade, acaba se convertendo numa grande torre de Babel, em que cada um fala uma língua, cada um tem um interesse e ninguém consegue realmente se comunicar para terminar a obra. Então, Brasil, o país em obras. Desde a redemocratização, desde 85, nós estamos em obras. Nós estamos em obras para tentar oferecer essa cidadania plenamente. Ainda não conseguimos. Esses direitos difusos não chegam para todo mundo. Aí entra o tema da redação que você está dizendo. Embora o processo de redemocratização do Brasil em 1985 tenha como pilar o desenvolvimento de uma democracia sustentada pelo voto e pela cidadania, a realidade ainda, infelizmente, não consegue garantir direitos difusos a todos, considerando que o seu tema ainda não é, de usufruto. Ainda não há moradia para todos, ainda não há saneamento para todos, ainda não há educação crítica para todos, ainda não há acesso à saúde, ainda não há acesso ao trabalho, ainda não há acesso à internet, ainda não há acesso à própria dimensão do que é participar da democracia, ainda não há acesso à justiça, ainda não há acesso à liberdade, ainda não há acesso a quase nada para uma porcentagem expressiva da população. Então, se eu não me engano, Darcy Ribeiro que comenta que democracia é um projeto, e na verdade é mais projeto do que obra. Nós estamos ainda em meio aos entulhos, tentando juntar, sabe? Nesses entulhos, nós ainda estamos tentando catar materiais de construção lá da época do Império, juntando ainda com os pedaços do que sobrou do regime militar, e mistura aqui com um pouquinho de populismo varguista, de populismo de JK, e ali vamos assim, sabe, montando um mosaico dos horrores, um Frankenstein, que até agora não terminamos. E infelizmente, boa parte da população tem ficado sob o pilar, esmagada, soterrada, sem ar, sem sobrevivência no meio desse processo todo. A democracia ainda é um processo incompleto. Uma construção não é um problema quando pessoas não morrem pelo seu não término, ou pelo fato de ela estar inacabada.
No entanto, dentro de um sistema político, sistemas inacabados sacrificam vidas. Sistemas inacabados deixam pessoas morrerem o tempo todo. Inúmeros sacrifícios são feitos para que esse grande pilar se sustente e até agora nós não conseguimos fechar. E nenhuma das duas bases, na verdade, está pronta. Isso faz com que a construção do todo realmente não se equilibre e o tempo todo balance e desmorone aos pedaços, já que o princípio basilar de cidadania não alcança todo mundo e esse país não pode ser chamado de democracia enquanto os seus cidadãos são deixados à míngua, enquanto milhares de pessoas sobram de fora do modelo democrático, e nós também não podemos nos considerar democracia enquanto o acesso ao voto não é esclarecido, porque nós ainda temos um voto comprado, um voto manipulado, um voto condicionado e não um voto esclarecido de fato. A maioria das pessoas mal entende o que um voto representa, mal sabem se dirimir dentro da polarização como efeito colateral bizarro, como doença na formação política desse país. Nós ainda somos girondinos e jacobinos matando por ideais políticos, excluindo em função disso, nos afundando em ideologias extremistas e dogmáticas, sem conseguir perceber o que a realidade é de fato, sem pensar que o voto é parte da construção do pilar. Então, toda vez que um voto é decidido fora da dimensão de democracia, o pilar abala um pouquinho, né? O pilar desmorona mais um pedaço. Hoje, depois de todos os reveses que tivemos nos últimos 40 anos de construção democrática, eu não sei dizer em que estado estamos. Se esse pilar já está numa construção avançada ou se nós mal saímos ainda do andar térreo. Não sei dizer. Só sei que pela quantidade de excluídos não me parece ter sido feito muita coisa ainda. E apesar de, na minha realidade, eu perceber certos avanços, porque eu estou, felizmente, numa região privilegiada do país, isso é exceção e não regra. Eu sei que o que eu vejo aqui de acessos, né, em termos de trabalho, saúde, educação, justiça e cidadania, é mais exceção do que regra no território nacional. Então, desconfio que ainda estamos bastante atrasados na obra. Vai levar um bom tempo até que o pilar consiga, de fato, sustentar toda a população e não esmagá-la, né? Então, um contraste, de novo, de um grande ideal político que serviria como nosso modelo, mas que não conseguiu se consolidar para abastecer a população daquilo de que ela mais precisa. E, portanto, as falhas maiores que nós estamos encontrando nesse país ainda estão apoiadas nessas duas bases, né? Inclusive dá para fazer a redação toda apoiada nisso, né? Um parágrafo para cá, um parágrafo para cá. Se brincar, dá. Bom, além da redemocratização, nós pulamos aqui para um evento global que também nos impactou profundamente, talvez mais até do que estes dois, considerando os valores que estipularam a formação do mundo a partir de então. Eu me refiro à Guerra Fria e a forma como a Guerra Fria fez com que boa parte das referências de mundo desmoronassem. O problema maior, quando eu falo de desmoronar referências, não é destruí-las em si. Eu sei que certas referências e instituições, de fato, precisam ser demolidas de vez em quando, para dar espaço justamente a algo novo. É o que eu mencionei sobre a Revolução Francesa, né? Inclusive, a ideia da época era semelhante ao que a Guerra Fria também fez, de demolir instituições. A Revolução Francesa tirou de cena a monarquia da época e o clero e deu espaço à classe burguesa, assim como a Guerra Fria destronou boa parte das tradições convencionais de política e deu espaço a um questionamento muito grande de valores. Então eu costumo dizer, inclusive, que a queda do Muro de Berlim levou ao chão muito mais do que tijolos, levou ao chão boa parte das certezas que nós tínhamos a respeito do que é o mundo, com uma nova divisão de poderes entre socialismo e capitalismo, uma nova visão de mundo que já não vinha das tradições estabelecidas até o século XX, com uma nova dimensão de realidade. O que, no entanto,
Eu tenho percebido desde então, e essa minha percepção é roubada do que Bauman comenta a respeito do que a Guerra Fria fez com o mundo, foi que desde então nós não conseguimos colocar nada no lugar mais. As instituições não conseguiram se reconstruir depois desses grandes questionamentos de valor. As referências de mundo a respeito do que é certo e errado também não se consolidaram. Então nós derrubamos o muro, nós derrubamos as certezas, nós derrubamos o valor das instituições, o peso da moralidade, o senso de certo e errado, toda a nossa credibilidade no modelo político e econômico de então. E de lá para cá, eu acho que nós não colocamos nada no lugar mais. Não há instituições sólidas hoje nas quais nós possamos confiar e nos apoiar em relação ao nosso desenvolvimento social, político e pessoal. Nós não temos mais instituições pessoais mesmo, nas quais nós possamos de alguma forma acreditar a nossa felicidade ou a nossa estabilidade emocional. Até o valor de família caiu por terra desde então. Nós não temos um sistema de justiça confiável bastante para nos dizer o que é certo e errado, ou para que de alguma forma nos dê algum tipo de segurança ou algum tipo de credibilidade sobre o que é o mundo. Nós não temos mais um modelo econômico cujo foco seja fazer com que todos se desenvolvam, como nós vimos antes disso, nas grandes alianças econômicas e políticas que se estabeleciam até os anos 80. Hoje é cada um por si e atropelamos o primeiro que vier na frente. Então, nós estamos num campo de incertezas, de fragilidade das instituições, de ambivalência, como diria Bauman, de instituições zumbi, que estão vivas, apesar de mortas e disfuncionais, de democracias que não conseguiram se erguer desses escombros, de uma referência de capital que não tem um ideal político estabelecido, a não ser da lucratividade, que é essa do capitalismo. Ficamos com um socialismo demonizado, cujas lições nós não conseguimos tirar no presente. Então, nós estamos meio que à deriva. Você já teve esse sentimento de estar à deriva dentro desse modelo de sociedade que nós estamos? Nós não temos mais referências sobre nada, sobre matrizes intelectuais, morais, sociais, éticas, econômicas ou políticas. Nada parece fazer muito sentido. Nós não sabemos de fato em quem acreditar ou onde nos apoiar. Então a Guerra Fria abriu o que Jacques Derrida chama de um relativismo sem precedentes, no qual nós não conseguimos mais encontrar algum tipo de matriz em que nos apoiar. Um grande naufrágio. A Guerra Fria foi o naufrágio do grande Titanic da sociedade contemporânea, e nós, a partir de então, não conseguimos mais nos encontrar no meio disso. Estamos ainda meio perdidos nesse modelo. E o fato de nós estarmos meio perdidos nesse modelo, como eu havia mencionado, faz com que nós não tenhamos mais o que fazer com a estrutura familiar, daí os grandes problemas pelos quais ela passa, com a estrutura educacional, com a microfísica do poder, essas que orientam sobre como nós devemos viver em sociedade. Nós não temos mais grandes princípios a respeito do que, em quem confiar no modelo político, ou quais ideais políticos são realmente ideais em que nós devamos dar um voto de confiança, literalmente um voto, Não temos mais. Estamos meio perdidos nisso. Então, é até um pouco incoerente culpar as pessoas nesse momento da civilização, culpá-las de alienação. Não é que nós estejamos alienados, na verdade nós estamos sem referências, sem saber em quem ouvir. Então, posso dizer que a Guerra Fria, marcada aí por volta dos anos 40 até os anos 80, não há uma data pré-estipulada, abriu mais do que a bipolarização do poder entre capitalismo e socialismo. Abriu uma multipolarização em que nós não temos mais uma referência sobre onde está o eixo do mundo. Deslocamos o eixo do mundo e não sabemos mais onde é que essa maré vai nos levar. Sim, falar sobre a Guerra Fria, falar sobre incerteza, sobre a falta de referência, sobre falta de prumo
numa sociedade instável, líquida, ambivalente e relativizada. Ouvimos quem? Os influencers? Os políticos de TikTok? As universidades? Quem? Não sei. Bom, para além da Guerra Fria, eu creio que, voltando ao nosso cenário aqui, à nossa terrinha, uma das referências melhores que nós temos, uma das mais antigas, para nós voltarmos bastante ao nosso passado, é a chegada da família real brasileira. Mas como eu pulei da Guerra Fria para a chegada da família real? Porque eu estou falando sobre comportamento, sobre como eventos históricos mudaram comportamentos, né? A Guerra Fria, esse grande marco de desorientação, de instituições fracas, de estados fracos, de falta de fibra para lidar com crises, para lidar com grandes transformações, com grandes eventos históricos, num mundo em que nós estamos mais perdidos do que qualquer outra coisa, sem saber qual é o eixo do poder que governa o mundo. E a chegada da família real estabeleceu para o Brasil boa parte da nossa identidade e de valores identitários que não são lá muito motivo de orgulho, sabe? Então, eu gosto de citar a chegada da família real para dar dimensão sobre os nossos preconceitos. Nós temos uma identidade social bastante calcada em preconceitos. Esses preconceitos envolveram o estabelecimento do conceito de raça. Esses preconceitos determinaram qual cultura era superior, qual cultura era inferior. Obviamente você deve saber já que a cultura europeia era superior, afinal de contas considerava esse país tão inculto, tão grosseiro, tão primitivo, que precisaram trazer missões de intelectuais, de grandes artistas da França, para poder tornar esse país um pouquinho mais palatável para o gosto da família real portuguesa. Afinal de contas, nós éramos selvagens demais, bárbaros demais, toscos demais, né? Para que uma nobreza se estabelecesse aqui. Da mesma forma que precisaram segregar ainda mais uma sociedade que já era tão segregada. Aí você vai me questionar, mas essa matriz não é de 1532, desde o estabelecimento das capitanias hereditárias e desde o momento em que o primeiro português pisou aqui? Não necessariamente, sabe por quê? Porque esse tal eixo de poder que eu mencionei, que a Guerra Fria acabou abalando, não tinha sido estabelecido aqui na formação da colônia. Nós não tínhamos um poder estabelecido. A chegada da família real realmente é o princípio. É o princípio do estabelecimento da referência de valores, da referência de poder, da referência de controle e de dominação desse território, e que estabeleceu essa matriz porca, segregada, nojenta e bizarra que nós mantemos até agora, de um país preconceituoso que torce o nariz para tudo que é diferente, para tudo que é cunhado como inferior. Posso dizer que o preconceito de classes já se estabelece aqui também, principalmente entre nobres e não nobres, né? Entre os que viviam nessa terra. Afinal, ser europeu não definia o status de classe, dependia do nascimento e dependia do dinheiro. Afinal, títulos de nobreza no Brasil eram dados não por nascimento na maioria das vezes, mas por grana, né? O baronato dependia do dinheiro que você conseguia com o café, né? Você provavelmente já teve parentes aí que eram barões, assim como eu tive na minha descendência aí. No entanto, não era necessariamente por quem era, de nome, de origem, né? Não, era dinheiro. Quantos pés de café tinha, quantos escravos açoitava, não era assim? Então nós já estabelecemos esse princípio claro de um país que segrega, que estabelece linhas de cor, linhas de classe, linhas de raça, linhas de cultura, linhas de acesso à educação, que desenvolve um senso muito forte de xenofilia, de gosto pelo estrangeiro e, claro, combinada com uma xenofobia interna grosseira de considerar que certas partes do país seriam, no caso, mais cultas e elevadas do que as outras. E o valor, adivinha, permanece tal como hoje. O eixo Rio-São Paulo, na chegada da família real, foi considerado o eixo mais desenvolvido e elevado, e o resto do país, incluindo o Nordeste, o inferior, o menos. Alguma coincidência com a realidade contemporânea? Tá vendo? Então, boa parte dos temas e das grandes pautas sociais que a gente discute em relação a quem é o Brasil hoje
está aí em 1808. E infelizmente, como diz Sérgio Buarque de Holanda, nós somos uma das poucas nações colonizadas no passado que não conseguiu quebrar com suas heranças de colonização. Nós ainda somos, infelizmente, o país tosquinho, colônia de fuga de uma família real amedrontada e segregacionista, que estabeleceu todas as linhas de preconceito imagináveis sobre essa terra, e nós fizemos questão de preservar tudo intocado. Somos um país racista, xenofóbico, aporofóbico, com complexo de vira-lata incorrigível, que ainda acredita que as influências europeias, que a beleza europeia, que a música estrangeira, que o cinema estrangeiro, que a arte estrangeira, que a pessoa branca são sempre superiores. O resto é lixo, é tosquice, é inferior, é digno de desprezo, de morte, de ostracismo. Separa, distancia de mim. Triste, porém real, Somos isso. Então, essa identidade porca nossa nasce aqui, infelizmente. Não conseguimos, infelizmente, questionar a história, talvez a gente estude um pouco sobre ela, para conseguir quebrar com essas heranças horrorosas. E além da chegada da família real, uma última referência histórica super interessante para você trazer para a maioria das suas redações e para a sua vida, para entender de onde nós saímos e por que nós nos comportamos assim, é a tampa, da nossa identidade, o American Way of Life, ou o American Dream, o sonho americano, e a forma como isso, desde 1920 mais ou menos, continua estabelecendo tudo que nós pensamos como ideal de vida. Se eu mencionei que a Guerra Fria deslocou o eixo do poder para um lugar que nós ainda não sabemos onde está, e que a chegada da família real estabeleceu esse nosso traço identitário preconceituoso e bastante admirador das riquezas, o American Way of Life veio trazer a cerejinha da porqueira, para dizer que o foco da vida, o sucesso da vida e a felicidade está no capital. Ou seja, você é mais feliz à medida que o seu poder de compra é maior. Você é uma pessoa mais realizada na medida em que você consegue acumular mais ou dar mais vazão ao capital. Então, a vida toda nossa foi deslocada, acredito que desde a queda do Muro de Berlim até agora, junto com todas as outras referências que nós coletamos, para a dimensão do capital. E aí veja, as pessoas que têm mais dinheiro são aquelas mais admiradas. As pessoas que mostram o dinheiro que têm são mais admiradas ainda, dentro de uma dimensão de ostentação. As pessoas que têm menos dinheiro, ganham menos e podem pagar menos coisas, são consideradas inferiores e desprezíveis. Aí nasce a aporofobia, não é assim? E nós somos capazes de praticamente nos matar em nome de recursos financeiros, em nome de aumento de poder de compra, trabalhando muito mais do que o corpo consegue, desafiando todos os princípios éticos e morais em nome de capital, nos sujeitando a situações ridículas, vergonhosas, vexatórias, indignas em nome de dinheiro, porque de fato o dinheiro se tornou o grande pilar. Então, se eu estava em dúvida agora mesmo sobre para onde foi deslocado o eixo das instituições, o eixo do mundo, eu acho que eu acabei de me responder, O eixo foi deslocado para onde o dinheiro circula. E onde o dinheiro circula é onde as coisas são consideradas valorosas, dignas de aplauso, dignas de sonho, não é? Então, o sonho americano, o American Dream, é o sonho do dinheiro, é a casa que eu posso comprar, é o carro que eu posso comprar, é o que eu posso ostentar dentro dos ideais de felicidade que o próprio mercado criou. E nisso, nessa centralização do capital como a referência do mundo, todos os outros valores se tornam dispensáveis, todas as instituições se tornam dispensáveis se elas não conduzirem diretamente para o capital.
Nós vemos nisso, inclusive, até a desvalorização do próprio senso de educação, já que educação formal nem sempre se traduz em dinheiro, nem sempre estudar muito significa ganhar bem, então não significa que a educação tenha muito valor, não é? Percebe? Então nós começamos a colocar como fio da navalha do senso de certo e errado o que gera ou não capital, o que dá respostas financeiras ou não. Bizarro, não é? Percebe? Porque nós não encontramos mais uma possibilidade de pensar a vida a partir de valores sociais, de valores familiares, de valores tradicionais, ou de, sei lá, princípios éticos, senso de humanidade, de cidadania, de qualquer coisa, muito menos democracia, como mencionei, do processo de redemocratização do país, da Constituição Federal de 85. Não! O que define o certo e errado é aquilo que me conduz ao capital. É aquilo que traz uma vida de valor econômico, é aquilo que me leva a ser admirado pelos outros a partir do dinheiro que eu ganho, né? E aqui vale tudo. Você vê na órbita desse capital o circuito do trabalho e das carreiras traduzidas em ganhos financeiros. Você vê toda a cybercultura girando também na órbita desse capital, ou seja, eu desenvolvo nas redes aquilo que traz retorno. Se forem dancinhas que trazem retorno, faremos. Se forem lives de NPC que trazem retorno, faremos. Se forem vídeos de ostentação, faremos. Se for superexposição do corpo e do erotismo, faremos. Tudo em nome de capital, ou seja, aquilo que pode trazer respostas financeiras ou não. Da mesma forma que toda a dimensão de cultura foi convertida também para o capital. Qual cultura vale a pena? Aquela que dá retorno financeiro. Significa que hoje, no Brasil, por exemplo, o sertanejo tem um valor muito superior à MPB, só um exemplo bobinho para você perceber, considerando que o sertanejo dá muito mais retorno financeiro e gera muito mais milionários do que a MPB. Então, claro que o sertanejo é um gênero musical muito melhor, porque o fio que decide o que é bom, o que é ruim, é o capital. Então, o capital é a régua que define o que vale a pena na vida ou não. Triste pensar por aí, não é? E é mais ainda triste porque se você parar para pensar todas as suas referências de mundo, todas as escolhas que você tem feito até agora e toda a forma de vida que você tem desenvolvido até aqui, desde os momentos de diversão até os momentos de dedicação a um sonho, a um trabalho, a uma carreira, todos estão focados também na evolução desse capital, na dimensão de ganho, do que te oferecem de retorno e da possibilidade de ter grandes retornos que possam ser traduzidos em felicidade, em ostentação, em admiração pelos outros. Nós queremos ser aplaudidos, né? É claro que a melhor forma de ser aplaudido é mostrar que você ganhou muito dinheiro sendo você. Inclusive, se nisso você até for levado a não ser você, ainda assim vale a pena. Isso é o American Way of Life que distorceu para sempre tudo que nós somos. Bom, já está um pouquinho mais desiludido com a vida, mais esclarecido com a realidade do país ou mais munido de referências para escrever sobre qualquer coisa? Eu espero que as três coisas, as três dimensões tenham te alcançado com esse top 5 de repertórios históricos, que você consiga elevar a qualidade dos seus textos e principalmente elevar a sua percepção de vida, de mundo e de sociedade. Quer mais um top 5? Tem outra área de conhecimento que te agrada? Me conta, produzo para você para já.